Tudo bem, pessoal? Estamos aqui ao vivo no Gran Cursos e nessa aula a gente vai falar sobre o plano de contas aplicado ao setor público. O que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver a composição do plano de contas, quantas classes são, a gente vai ver quem deve e quem não deve aplicar o plano de contas, a gente já vai ter contato com os principais grupos. Classe é o primeiro nível, grupo é o segundo nível. A gente vai ter contato com os principais grupos. A gente já vai fazer ao final desse bloco alguns lançamentos de débito e crédito, principalmente relacionado à previsão da receita e fixação da despesa, que é tipo um aperitivo para o que vai vir nas próximas aulas, certo? E a gente vai ver as regras de integridade e a gente vai ver o processo de consolidação das contas. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês são questões de prova. Lógico que para entender isso que a gente vai falar, a gente vai ter que pegar alguns conhecimentos acessórios ao longo da aula, mas não perca a essência do que eu falei. Isso é o mais importante. Então vamos lá. Plano de contas aplicado ao setor público. E aí, base legal. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Então, a palavra mágica aqui é organizado. Então, o que é que o plano de contas faz? O plano de contas aplicado ao setor público, ele padroniza, ele organiza as contas. A partir da padronização das contas, você consegue, por exemplo, efetuar consolidações, estabelecer regras de registros contábeis, ok? Então é para isso que serve o plano de contas, dentre outras finalidades. Vamos lá. O plano de contas aplicado ao setor público, PCASP, é a estrutura básica da escrituração contábil, formada por uma relação padronizada de contas contábeis, que permite o registro contábil dos atos e fatos praticados pela entidade de maneira padronizada e sistematizada, bem como a elaboração de relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com as necessidades e informações dos usuários. Objetivo geral do PCASP. A ciência contábil tem como finalidade o fornecimento de informações aos diversos usuários da informação contábil. O PCASP alinha-se à finalidade por meio da padronização da forma do registro contábil para a registração de informações a esses usuários. A gente tem aqui alguns objetivos gerais, eu vou passar direto nisso aqui, mas é bom saber que existe. E aí vamos para o que interessa. Competência para instituição e manutenção. A STN, com o apoio do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, é responsável pela administração do plano de contas aplicado ao setor público até a implantação do Conselho de Gestão Fiscal instituído pela LRF. Então vamos lá. O artigo, preste atenção, o artigo 67 da LRF estabelece que deve ser instituído um Conselho de Gestão Fiscal. A LRF é do ano de 2000, então já estamos aí praticamente com 20 anos, 2 décadas, e ainda não foi instituído o Conselho de Gestão Fiscal. Até esse conselho ser instituído, cabe à STN estabelecer normas sobre consolidação, padronização. E dentro desse poder conferido à STN para padronizar, certo, está a padronização do plano de contas. Então a STN estabelece como deve ser as contas, quais são as contas, os principais lançamentos. Lógico, ela dá alguma flexibilidade para os demais entes, estados e municípios. Mas, em última instância, a palavra final é da STN. Tá bom? Agora vem a parte que interessa. Qual é a parte que interessa? Presta atenção. Quem deve usar o plano de contas? E aí eu já vou dar uma dica antes de eu passar aqui para o slide. A dica é a seguinte. Quem deve usar o MCASP? É a mesma resposta. Quem deve usar o MCASP é o mesmo pessoal que deve usar o plano de contas. Então vamos lá. Entidades que devem usar o PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público. Todos os poderes de cada ente da federação, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais. Fundações instituídas e mantidas pelo poder público, empresas estatais dependentes. Ora, quem sobrou aqui? Quem é isso aqui, esse conjunto? Esse conjunto é formado pelo orçamento fiscal, mais o orçamento da Seguridade Social. OF, orçamento fiscal. OSS, orçamento da Seguridade Social. Quem é que ficou de fora, que não está aqui, mas que usa contabilidade pública com base na estrutura conceitual? Olha o que eu vou falar agora para você. Isso aqui foi visto na primeira aula. Os conselhos profissionais
devem usar a estrutura conceitual, devem usar a contabilidade pública, e o sistema S, os serviços sociais autônomos, devem usar a estrutura conceitual, devem usar contabilidade pública. No entanto, como eles não estão hierarquicamente subordinados à STN, eles não têm a obrigação de usar o plano de contas aplicado ao setor público, formulado, implementado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Eles devem usar um plano de contas. Se vão usar o mesmo plano de contas, fechado pela STN, é outra história. Beleza? Na prática, acaba que pela facilidade, eles tendem a usar o plano de contas feito pela STN. Mas a gente está falando aqui de questão de prova. Sistema S e conselhos profissionais não precisam obrigatoriamente usar o MCASP. Logo, não precisam obrigatoriamente usar o PCASP. Ou seja, pode ser que caia na sua prova. O uso do MCASP, o uso do PCASP pelos conselhos profissionais e pelo Sistema S é facultativo. No entanto, esses dois grupos de entidades devem sim adotar a contabilidade pública, seguindo a estrutura conceitual. Fechou? Vamos avançar. Quem pode usar? Empresas estatais dependentes, Sistema S, conselhos profissionais. Questão de reforço. O PCASP atende às necessidades dos entes da federação e dos demais usuários da informação contábil e está em conformidade com os princípios da administração pública, com as leis de finanças, de orçamento e com as normas e princípios contábeis. A utilização do PCASP é facultativo para, vamos lá, agências reguladoras, obrigatório, porque agências reguladoras são autarquias. Autarquias, obrigatório. Empresas estatais dependentes, obrigatório. Empresas estatais independentes, facultativo. Então o gabarito D de dado. D de dado, empresas estatais dependentes, é facultativo o uso do PCASP. Se tivesse aqui conselhos profissionais, poderia ser uma resposta. Se tivesse Sistema S, poderia ser outra resposta. Só não podia ser na mesma, uma questão com todas essas opções. Eu poderia trocar a letra D, empresas estatais dependentes, por conselhos profissionais. Eu poderia trocar a letra D por Sistema S. A questão ficaria muito mais difícil, mas continua sendo esse o gabarito oficial. Avançando. Sobre o PCASP, é correto afirmar que é de aplicação obrigatória para a administração direta a autarquias e facultativo para as demais entidades. Quem é que faltou aqui? Faltou as fundações públicas. É de uso obrigatório para as unidades da administração direta e facultativo para as demais. Faltou autarquias e fundações públicas. Sua aplicação é obrigatória para as entidades do âmbito federal e opcional para os demais entes. É obrigatório para todo mundo. É de uso facultativo por qualquer entidade, desde que sigam as normas estabelecidas pela Lei 4.300. Nada a ver, outra viagem. E tem que ser o gabarito. É aplicável obrigatoriamente por todas as entidades governamentais, sendo facultativo para as empresas estatais independentes. O gabarito é esse, letra E de elefante. Beleza, pessoal? Agora a gente vai entrar numa segunda parte do PCASP, que trata sobre a sua composição. Então, na contabilidade pública e societária, na teoria contábil, você tem teorias das contas. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, você tem a teoria personalista, você tem a teoria materialista e tem a teoria patrimonialista. Vamos para o que interessa, que é o nosso foco aqui. O nosso plano de contas, ele segue a teoria patrimonialista. Só que tem um cuidado. Preste atenção no que eu vou falar. Existe uma adaptação. Porque o conceito de receita para a contabilidade societária, que está totalmente aderente às normas internacionais e à teoria patrimonialista, ele não é o mesmo conceito de receita em contabilidade pública. Então, para você ficar bem alinhado, preste atenção no que eu vou escrever aqui. Teoria patrimonialista, você vai ter contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, e você vai ter contas de resultado, receita e despesa. Nas contas de resultado, você vai ter o quê? Receita e despesa é o que está na doutrina. Quando a gente fala de contabilidade pública, você vai adaptar o termo receita para VPA e despesa para VPD. Ou seja, quando a gente estiver estudando daqui a pouco, com mais detalhe, o plano de contas, você vai ver que VPA, variação patrimonial aumentativa, faz o papel igual da receita
da contabilidade societária. Você vai perceber que VPD, variação patrimonial diminutiva, faz o papel da despesa da contabilidade societária. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Prosseguindo. Questão de reforço. A estrutura conceitual do plano de contas único é fundamentada na teoria patrimonialista, que visa a evidenciação dos elementos patrimoniais e a compreensão da composição patrimonial e a demonstração de todos os bens, direitos e obrigações. Verdadeiro? Podemos avançar. Conta. O que é conta? É a expressão qualitativa e quantitativa dos fatos da mesma natureza, evidenciando a composição, variação e estado do patrimônio, bem como bens, direitos, obrigações, situações não compreendidas, mas que direta ou indiretamente possam vir a afetá-lo. Então, o que é que eu tenho para dizer para você? Existe o conceito de conta contábil e conta corrente. Preste atenção. Conta contábil, conta corrente. No âmbito federal, a gente usa os dois conceitos. Conta contábil, conta corrente. Conta corrente pode ser que os estados e municípios usem. É um detalhe deles. No âmbito federal, trabalha-se com conta contábil e conta corrente. Quem é a conta contábil? Que essa sim é padronizada. São os códigos, são os números, a numeração. Então, por exemplo, só para você já ter um aperitivo, a conta ativo, o código é o código 1. Então, se vem assim, ó, 1.1, desculpa, 1.1, 1.0, 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 níveis, 9 dígitos. Essa conta aqui é a conta ativo, que é uma conta de natureza devedora. Certo? Então, quando eu falo conta, eu estou falando disso aqui. É a conta contábil que possui essa numeração. Beleza? Conta corrente. Exemplo. Você vai ter uma conta aqui, que a gente vai trabalhar de contratos, quando a gente fala de contratos. Você tem a conta contábil dos contratos. Só que na conta corrente, você vai incluir o campo CNPJ. Você quer que dentro da conta contábil, contratos, que é uma conta só, você tem a conta corrente que permita você incorporar todas as pessoas jurídicas com as quais a administração pública fez contratos. Então, com isso, você reduz a necessidade de ter diversas contas contábeis, você tem um número reduzido de contas contábeis, mas você não perde informação que você acha interessante e gerencial. Vamos avançar. Funções das contas. Também vou passar isso aqui rápido, tá bom? O material vai estar à disposição para os alunos regularmente matriculados aqui no Gran Cursos. Identificar, classificar e efetuar a escrituração, determinar os custos, acompanhar e controlar a aprovação. Isso aqui não está naquela lista inicial que eu falei do mais importante. Então vamos avançar. Elaborar os balanços, demonstrações, situação patrimonial, analisar e interpretar os resultados econômicos, individualizar devedores e credores. No âmbito federal, preste atenção, no âmbito federal como é que você consegue individualizar fornecedores, devedores e credores? Por meio da conta corrente. Você tem a conta contábil com esse número, que tem até 9 dígitos, 7 níveis, 9 dígitos, e você cria um campo adicional flexível que você vai incorporando a informação que você quiser. E controlar contabilmente os atos potenciais, por exemplo, contratos. Aí, isso aqui é questão de prova certa, pessoal. Preste atenção, é a composição dos níveis das contas. Eu já te falei que são 7 níveis, 9 dígitos. Eu já vou te dar uma dica. O 5º nível se chama subtítulo. Você vai ver por que ele é importante. Porque ele é cobrado recorrentemente quando a gente fala de consolidação. Então, se você sabe que o 5º nível é o subtítulo, você já sabe que o 4º nível é o título. E você já viu antes eu falar sobre classe, grupo e subgrupo. Então você já matou aí o seguinte, ó. Sem olhar. Grave. O 5º nível é o subtítulo. Se o 5º nível é o subtítulo, é porque eu tenho um 4º nível chamado título. E eu tenho classe, grupo, subgrupo. Ficou faltando só os últimos, que é o item e o subitem. Vamos lá. Classe, grupo, subgrupo. Título, subtítulo. Por que esse tal, preste atenção, por que esse tal de subtítulo é importante, professor? Porque ele é usado, olha o que eu vou falar agora, para você ver como é importante a gente ter uma escalada de conhecimento. Ele é usado apenas nas contas de natureza patrimonial
para fins de consolidação. Quando eu falo apenas contas de natureza patrimonial, você, que já acompanhou as aulas anteriores, fez a ligação do raciocínio e lembrou, poxa, eu tenho contas de natureza patrimonial, eu tenho contas de natureza orçamentária e tenho contas de natureza de controle. Esse negócio aqui que o professor acabou de falar sobre consolidação das contas, quinto nível, subtítulo, só se aplica para as contas de natureza patrimonial. Ou seja, não se aplica para as contas de natureza orçamentária e de controle. Pergunta final, cabalística. Isso já foi cobrado em prova diversas vezes. Então, se generalizar, dizendo que o quinto nível é usado para consolidação em todas as contas do PCASP, isso está errado, porque ele só é usado para fins de consolidação nas contas de natureza patrimonial. Beleza? Vamos reforçar isso mais uma vez, mas eu já queria pegar esse gancho aqui. Continuando. Aí temos aqui o item e o subitem. Fechou, pessoal? Então, com isso, a gente fica... Preste atenção. Com isso, a gente fica expert em saber quais são os níveis. Então, repetindo mais uma vez. Grave. O quinto nível é o subtítulo. Se o quinto nível é o subtítulo, é porque o quarto nível é o título. Eu tenho uma classe, grupo, subgrupo. Já matei 5 aqui. Item, subitem. Beleza? Não confundir conta contábil, preste atenção que eu vou falar agora que isso é legal também. Não confundir conta contábil que controla a execução da receita e execução da despesa com a classificação da despesa quanto à natureza. Com a classificação da receita quanto à natureza. A classificação da receita quanto à natureza e a classificação da despesa quanto à natureza são informações do nível conta corrente. Eita! Então a conta contábil é o número, é a conta que você usa para dizer assim, a execução da receita a gente controla nessa conta aqui, que é o 6.2.1 e mais alguma coisa que eu vou falar depois. 6.2.10000, pronto. 00000. Ali vai estar a execução da receita. Só que eu quero saber, dentro dessa conta, quais são as receitas tributárias, serviços, industriais, receitas de capital. Para isso, ou eu crio diversas contas contábeis, que não é interessante, ou eu só uso essa conta contábil e eu crio no campo paralelo aqui um negócio chamado conta corrente, que é um índice adicional, que fica dentro do CIAF, no caso federal, e aí eu consigo manipular e incluir todas as informações que eu quero quanto à natureza. Então, é como se a conta contábil fosse o consolidado de todas as receitas, nesse exemplo que eu estou dando, de todas as receitas orçamentárias. Mas se eu quiser informação do tipo da receita que é corrente, capital e os níveis subsequentes, eu tenho que ir na conta corrente. Ou seja, a conta corrente é um complemento da conta contábil. Mas normalmente em prova é cobrado só conta contábil. Mas é importante você saber que no âmbito federal existe a possibilidade de você ter um nível adicional chamado conta corrente e existe na prática. Avançando. Detalhamento das contas. Os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil no níveis posteriores ao nível apresentado na relação de contas do PCAS. Por exemplo, caso uma conta esteja detalhada até o 6º nível, o ente poderá detalhar apenas a partir do 7º nível. Então, por exemplo, suponho que eu tenho isso aqui, ó. 1.1.1.1.1.01.00. Ou seja, eu tenho aqui o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível. Essa conta aqui, primeiro conhecimento, essa conta aqui é uma conta de que nível? Essa conta que eu acabei de mostrar. Atenção. Essa conta aqui é uma conta de que nível? Atenção. Essa conta aqui é uma conta de que nível? Essa conta é uma conta de 6º nível. Por quê? Porque ela tem o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível preenchidos com algum número. Tá faltando quem? O 7º nível. Então ela é uma conta de 6º nível. Essa conta aqui, se a União resolver padronizar apenas até o 6º nível, significa que os estados, municípios, Distrito Federal podem criar, nesse caso aqui, 99 códigos. Do 00, 100, né? 00 até o 99. Ao seu bel prazer, conforme a sua necessidade. Tá bom? Voltando. Desse modo, se a União já padronizar aqui, não pode, preste atenção, não pode estado e município e querer mudar. Ah não, eu não gostei do 01, eu quero o 04. Não dá, já foi padronizado.
Então, o que for padronizado, você não pode detalhar a mais, certo? Só dali para frente, não para trás. A mais que eu digo, para trás. Vamos lá. A única exceção a essa regra corresponde à abertura do quinto nível. Em nível intra, orçamento fiscal, seguridade social ou consolidação, quando o ente ser necessário e a conta não estiver detalhada neste nível MPK. Então preste atenção, eu estou aqui, ó, 1.1.1.1. O quinto nível aqui, suponho que esteja com um X. Aí aqui eu coloco 00 e aqui eu coloco 00. Esse X aqui ele está preenchido, tá? Preste atenção. Esse X aí ele está preenchido. O fato dele estar preenchido não significa que eu não posso preencher depois. Você pode preencher depois, porque aqui já está 00. Agora suponha que aqui está 0 e que aqui está preenchido por conta da consolidação. Essa é uma conta de quinto nível. Só que o nível anterior ele não está preenchido. E o quinto nível ele está preenchido com um dos códigos de consolidação, que a gente vai ver daqui a pouco quais são, que é o 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 1, 2, 3, 4, 5 são usados na consolidação. Daqui a pouco eu vou mostrar como funciona isso. 1, 2, 3, 4, 5. No entanto, se eu estiver usando 1, 2, 3, 4, 5 e antes tiver um 0, significa que, na verdade, preste atenção, eu não detalhei esse nível aqui. Então eu posso detalhar, tá bom? Então, vamos lá. É o que está falando aqui, ó. Plano de contas dos entes da federação deverão ter pelo menos 7 níveis. Eventuais níveis não detalhados serão codificados com código 0. Caso algum ente entenda necessário, poderá também desdobrar as contas além do 7º nível. Outros níveis poderão ser utilizados, por exemplo, para o registro de informações complementares na conta contábil. Como é que a gente chama isso aqui? Na administração pública federal, conta corrente. É o detalhamento. Está aqui, ó. A conta corrente permite o tratamento de informações conforme a individualização exigida pela conta objeto de detalhamento, de acordo com a tabela própria, estruturada e cadastrada para permitir maior flexibilidade no gerenciamento dos dados. O sinal igual antes da intitulação de determinadas contas identifica a necessidade de tratamento em nível conta corrente, peculiar a cada item, com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade. As contas redutoras ou retificadoras são identificadas com o sinal asterisco. Pessoal, a gente vai dar uma pausa agora, nessa primeira parte, porque eu não quero começar e terminar. Então a gente vai dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do plano de contas. E nessa segunda parte, não perca, a gente vai trabalhar com o uso das contas do quinto nível, certo? Que é o subtítulo, tá bom? Então não perca, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.